Todo mundo tá buscando melhorar. Em qualquer lugar do mundo, independente da cultura, idade ou contexto, as pessoas têm um desejo de evoluir, superar desafios e alcançar uma versão melhor de si mesmas. Pensando mais aprofundado nesse assunto, não é muito difícil pensar na Princesa Jujuba quando o assunto é esse. Tendo uma fama de ditadora e tendo um passado não muito saudável, a Bonnie inegavelmente tem um desfecho muito bom no final do desenho, evoluindo como pessoa e trabalhando para deixar o passado para trás. Não seria muito justo falar só sobre os pontos fracos dessa personagem e tudo que ela fez de ruim, tendo em vista que a jornada dela se tornando alguém melhor foi bem marcante. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o episódio que dá início a essa jornada da Jujuba, onde ela largou o Reino Doce e tá morando de aluguel no interior de Minas Gerais. Com isso, prepara seu café e vamos lá. O episódio, ele tem início com a Marceline indo pro Reino Doce e acordando a Jujuba de madrugada. Daí a Jujuba... Peraí. O quê? Pra dar um contexto, a galera do Reino Doce se revoltou com a Jujuba, isso porque, como é mostrado em vários episódios pra gente, ela tem um comportamento meio egocêntrico e autoritário. Como nos é mostrado, ela colocou câmeras em cada casa do Reino Doce, no Reino de Fogo e até mesmo na Casa da Árvore. Ela ter feito isso pra proteger o seu reino é de se entender, mas não justifica esse comportamento. Por conta disso, eles elegeram o Rei Jiu como a nova princesa, o que consequentemente fez a Jujuba largar tudo e decidir viver afastada do reino, focada em melhorar como uma pessoa. Mas aparentemente, ela esqueceu de avisar algumas pessoas sobre isso, e a Marceline fica meio frustrada e decide que vai atrás dela pra entender melhor o que aconteceu. Mas antes, é claro, ela tenta arregaçar com a cara do Rei Jiu. Quando a Marceline chega, ela chega cobrando a Jujuba que nem uma agiota, quer dizer... Não que eu saiba como a agiota cobra, é um exemplo. A Jujuba explica o que aconteceu e diz que queria tirar um tempo pra pensar de forma racional. E a Marceline pergunta porque ela não disse nada sobre isso. Daí, a gente tem a natureza problemática da Jujuba entrando em ação. Podia ter conversado comigo. Claro, porque você é muito racional mesmo. Desculpe, isso foi maldade. A Jujuba sempre foi uma pessoa que se importou mais com seus projetos pessoais do que na sua própria vida social e com os sentimentos dos outros. No entanto, velhos hábitos são difíceis de abandonar. Em situações de estresse ou cansaço, é muito fácil a gente cair nos padrões antigos de comportamento, sabe? Nessas horas, as pessoas podem acabar sendo grossas sem nem perceber, o que pode gerar sentimentos de culpa e frustração normalmente. Que foi o que aconteceu ali. Quando a pessoa ela busca melhorar, ela não vai mudar da água pro vinho de um dia pro outro. Se fosse tão fácil assim, a Jujuba não estaria nesse estado. Entender que estamos fazendo algo de maneira inadequada e buscar melhorar é muito crucial para o crescimento pessoal. Esse reconhecimento é o primeiro passo para qualquer mudança significativa. Quando percebemos que nosso comportamento está causando problemas, estamos nos abrindo para a possibilidade de transformação. A Jujuba largando o reino e tomando uma nova vida mostra como ela está disposta a fazer isso. Admitir que a gente está errado exige muita humildade e muita coragem. Muitas vezes é mais fácil a gente permanecer na nossa zona de conforto e ignorar todos os sinais de que algo não tá certo. Que era exatamente o que estava acontecendo antes disso tomar toda essa proporção. A Jujuba nem tava ligando pro que a galera do Reino Doce estava falando e muito menos para as reclamações deles. No entanto, ao fazer isso, a gente perde a oportunidade de evoluir. Quando reconhecemos nossos erros, isso permite que a gente entenda o que a gente fez de errado. Se você pretende mudar, é importante ter isso em mente. O episódio, ele continua e a gente descobre que a plantação de abóbora da Jujuba tá sendo arrebentada pelo que ela apelidou carinhosamente de verminhos. Nisso, as duas ficam de guarda e começam a ter uma conversa muito fofa. Meu Deus do céu! A conversa, ela é interrompida quando a plantação começa a ser destruída e elas precisam correr atrás dos verminhos. As duas estão até parecendo um agiota indo atrás de quem deve... Quer dizer, elas descobrem que a Casa dos Verminhos é uma antiga linha de trem do Reino Doce. E nisso, elas começam a relembrar do passado. E a Marceline comenta sobre uma pichação antiga que a Jujuba tinha feito uma vez. Guarda isso. À medida que elas continuam andando pela linha do trem, elas conversam sobre o passado e como elas já se divertiram naquele lugar. Até que elas chegam em um buraco e a Marceline comenta de uma vez que a Jujuba pulou ele e faz uma piada sobre a Bonnie estar sempre preparada pra tudo. Só que mais uma vez, aquele mesmo problema que a Jujuba tenta melhorar aparece de novo. Eu preciso estar sempre muito preparada, porque nem todo mundo voa. A Jujuba, ela desabafa sobre como no começo de tudo era muito mais simples e fácil cuidar das responsabilidades, mas à medida que elas foram crescendo, ela se sobrecarregava cada vez mais. Isso, de certa forma, ocasionou um afastamento das duas e fez a Jujuba evoluir como uma pessoa tecnicamente má. Como diria Maquiavel,
é muito mais seguro ser temido do que amado. Analisando essa cena e a Jujuba em si, é muito fácil da gente relacionar ela com a obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Até o nome parece. Ele basicamente aconselha os governantes a tomarem decisões baseadas na necessidade de manter o poder, mesmo que isso signifique usar a força ou enganar os outros. A Jujuba tem um pensamento parecido com esse. Um exemplo disso é a briga que a Jujuba tem com a Marceline no Reino de Vidro, bem no comecinho de tudo. Ela prefere sacrificar o amor e o relacionamento dela, que era uma das únicas formas que ela tinha de expressar os sentimentos, e era meio que uma forma dela fugir das responsabilidades de toda hora ter que pensar no reino e nas pessoas. E ela frequentemente toma decisões difíceis e bem suspeitas para garantir a segurança e a prosperidade do Reino Doce. O foco dela é manter a paz, mesmo que isso signifique adotar medidas drásticas. Mas a Bonnie não é burra. Ela entende que ela não precisa ser desse jeito o tempo todo, e dá pra encontrar um meio termo e melhorar como pessoa. Algo que é muito comum em pessoas com essa dificuldade de melhorar são recaídas. A cada momento que passa, fica mais visível pra gente que a Bonnie não tá nem um pouco confortável ali dentro. E por mais que ela tente esconder isso, uma hora isso vai vir à tona. Daí elas têm mais um momento fofo e, meu Deus, de novo, os verminhos aparecem e acaba a graça. Elas têm uma luta frenética com a Mamãe Verminha e, sinceramente, a Marvel tá perdendo pra essa perfeição. No meio da porradaria, a Jujuba perde o boné e elas são obrigadas a correr pra dentro de um buraco, porque a Mamãe Verminho começa a balançar a potranca e o túnel começa a desabar. Quando elas entram ali, lembra daquela parede pichada que eu disse lá atrás? No meio dessa bagunça toda, elas se deparam com essa pichação. Isso deixa a Marceline muito feliz, mas a Jujuba quebra. Muitas vezes, na busca por autodesenvolvimento, podemos cair na armadilha de evitar enfrentar as nossas verdadeiras emoções e as nossas falhas. Em vez de reconhecer e aceitar as nossas imperfeições, a gente opta por mascarar elas ou reprimi-las, acreditando que isso vai tornar a gente pessoas melhores. No entanto, essa abordagem pode ser emocionalmente desgastante e insustentável a longo prazo. Quando a gente se esconde de nossas verdadeiras emoções, a gente cria uma desconexão interna. Em vez de resolver os problemas, apenas empurramos eles para debaixo do tapete. Essa repressão emocional pode levar a um acúmulo de estresse e ansiedade e vai nos deixando lentamente desgastados. Com o tempo, esse desgaste emocional pode se manifestar de várias maneiras, como por exemplo, crise de identidade. A pressão constante para manter uma fachada de perfeição pode se tornar insuportável, resultando em uma quebra emocional. E quando nós finalmente confrontamos essas emoções reprimidas, isso pode ser um processo doloroso e difícil, mas é necessário para a verdadeira cura e crescimento. A Jujuba diz que perdeu o boné, perdeu a casa, perdeu o povo e não era nem capaz de impedir alguns verminhos de comer a plantação dela. Ela disse que tentou, e tentou muito, mas nada que ela fazia parecia ser suficiente e que ela achou que o caminho certo era se afastando de tudo e focando somente no trabalho. Mas à medida que o tempo passa, é nítido que isso na verdade só serviu pra Jujuba se afastar dela mesma e das coisas que faziam bem pra ela. Ela percebe que ela não só perdeu o boné, a casa, o povo, mas também perdeu a Marceline. Ela se perdeu. Desconectar-se das pessoas e atividades que te fazem bem pode te levar a uma perda de identidade e propósito, já que essas coisas, você querendo ou não, frequentemente fazem parte de quem você é. Em outras palavras, é como se na tentativa de melhorar, você deixasse de ser quem você é e destruísse a sua personalidade lentamente. E, sinceramente, a única coisa que você vai conseguir com isso é só um desgaste mental, porque uma hora isso vai voltar e você não vai conseguir se esconder de você por muito tempo. Se você procura melhorar de forma saudável, é bom ter algumas coisas em mente. Primeiramente, o autoconhecimento ele é essencial. Tira um tempo pra você e literalmente entenda quem você é. O que faz você ser você. Com isso, reconheça que ninguém é perfeito e que todos cometemos erros. Então, não precisa se cobrar muito e veja os seus erros como uma forma de aprendizado. Depois, pensa em áreas específicas onde você gostaria de melhorar, como habilidades de comunicação, empatia, paciência ou qualquer outra característica que você considere importante. E por fim, cerque-se de pessoas que te fazem bem. Talvez dessa forma, você consiga ter um crescimento pessoal que não comprometa a sua saúde mental. E isso fica visível pra gente quando o episódio acaba com as duas saindo da linha de trem e no final, lá vem baitolagem. Promete que vai me acordar em 15 minutos. Eu prometo. Então, se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, não custa nada dar um like ou se inscrever. Isso me motiva imensamente. E bem, fica bem. E até uma próxima.